Olá, meninas, tudo bem? E vamos para mais uma aula. E hoje, como eu disse para vocês, a gente está numa sequência já de aulas que está iniciando o assunto sobre parto. E importantíssimo que vocês consigam anotar o máximo, prestar bastante atenção para que vocês consigam viver aí o tão sonhado parto de vocês, tá bom? Bom, vou compartilhar aqui com vocês a tela. E hoje o assunto é polêmico. Por que é polêmico? Porque a gente fica. Gente, isso aqui quase deixa a gente louco no final da gestação. Eu estou em pródromos, eu estou em trabalho de parto. O que está acontecendo? Jennifer, não é possível que é só pródromos. Então a gente vai entender tudo isso aí. Como eu disse, eu quero que agora que vocês comecem realmente a raciocinar sobre as estruturas que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, vamos lá falar sobre útero novamente, né? O que a gente precisa entender? Bebezinho tá aqui, ó, no corpo do útero, certo? Isso aqui tudo é o nosso colo do útero, certo? Para isso? As contrações, gente, e o bebê que fica de cabecinha para baixo aqui, ou não necessariamente, né? Às vezes tá pélvico, bumbumzinho. Mas enfim, vamos falar do mais convencional aí. Bebezinho de cabecinha para baixo, ele começa a pesar aqui nesse colo da parte de dentro, né? Do colo aqui. E esse peso começa a trabalhar esse colo aqui, tá? O que a gente precisa entender aqui também? Que esse colo de útero, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser amolecido, ser afinado, ser dilatado, tá? E que ele realmente funciona nessa sequência. Então, ele vai ser amolecido, vai ser afinado, vai ser dilatado, tá? E as contrações, elas precisam ser fortes, potentes e frequentes. Gravem essa palavra. Potente e frequente. A ponto de causar toda essa mudança do colo do útero, descer esse bebê pela sua pelve e fazer esse bebê nascer. Grave, vou falar, repetir novamente isso para vocês. As contrações, elas precisam ser potentes e frequentes a ponto de amolecer colo do útero, afinar colo do útero, dilatar, fazer esse bebê descer para nascer. Entenderam isso? Por que estão repetindo isso? Para que vocês comecem a entender o que de fato é trabalho de parto. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa que pode acontecer antes, muitos sintomas que podem acontecer antes que não caracteriza trabalho de parto, que não é parto, mas que vocês na cabecinha de vocês começam, meu Deus, será que é parto? Tá? Então, gravem isso. Qualquer coisa, volta aí e anota, tá? Então, um colo molinho é um colo parecendo a ponta da nossa orelha. Isso é um colo mole. Um colo duro é parecido com a textura da ponta do nosso nariz, tá? Então, agora, na gestação, durante a gestação, antes da gente entrar no final da gestação, o nosso colo, possivelmente, ele tá duro. Possivelmente não, está duro. Duro, igual a ponta do nosso nariz. Quando a gente está caminhando para o final da gestação, quase querendo entrar em trabalho de parto, a gente começa a ter um colo mais amolecido, tá? E vai amolecendo, amolecendo até ficar na textura aqui da pontinha da nossa orelha, certo? Então, o colo, ele precisa passar por toda essa transformação aí. Opa! Olha eu entregando a aula para vocês antes. Isso aqui é a nossa dilatação. Então, esse colo, ele vai ser amolecido, afinado e vai dilatar. Aquele buraquinho que tem ali no colo, ele vai sendo dilatado até chegar em 10 centímetros de dilatação, para que esse cucuruco, para que essa criança passe ali via canal vaginal, certo? Só que para isso acontecer, a gente não pode ter mais colo. Para essa criança passar, para essa criança nascer, a gente não pode ter colo, tá bom?
tem que estar dilatado 10 centímetros. Bom, então vamos lá. Vamos entender o que é o famoso pródromo de trabalho de parto. Que todo mundo fica louco achando que está entrando em trabalho de parto e não tá. Por quê? Porque os pródromos, ele tem essa característica de fazer pegadinha com a gente. A gente acha que vai e de repente não vai. Vai e de repente não vai. Entendeu? Os pródromos, eles têm essas características. Por isso que eu já digo de antemão. Tenham paciência, observe o corpo, o que de fato está acontecendo. O bebê não escorrega, gente. Antes escorregasse, mas não escorrega. Eu sempre falo isso. O bebê não escorrega. Então, não precisa ficar enlouquecendo. Meu Deus, senti uma contração com cólica que irradiou para a lombar e forte e sai correndo para a maternidade. Não, calma, respira. Vamos observar o que de fato está acontecendo? Se isso que aconteceu agora vai continuar se repetindo ou vai parar? Pelo menos uma hora, a gente precisa observar pelo menos uma hora para saber de fato o que é que está acontecendo, se aquilo ali realmente vai continuar, se aquilo ali não vai parar, entendeu? Então, vamos lá, pródromos. Qual que é a característica dos pródromos? Primeira coisa, eles são totalmente irregulares, totalmente bagunçado, totalmente doido, tá? Então, agora, por volta de 30 semanas para frente, a gente começa a ter as contrações de treinamento, que são contrações que a barriga fica durinha, né? Mas não dói. Acontece agora, não acontece depois, acontece no dia de hoje, amanhã já não acontece, é tudo assim, não tem dor, não tem nada. A contração de treinamento, ela só endurece a barriga ali, algumas vezes outra você percebe, tem vezes que você nem percebe, e é isso. Nos pródromos, é como se tivesse uma evolução dessas contrações. É uma contração que vem com dor. Não é uma dor desesperadora, socorro Deus, né? Não é essa dor, mas é uma dor que você precisa dar uma paradinha, dar uma respirada, que chama atenção. Só que é irregular. Ela vem agora, daqui 30 minutos, daqui 20. Às vezes, na grande maioria das vezes, a gente tem um período de pródromos. Começa toda vez, normalmente começa à noite. Então, à noite vem uma sequência de contrações com cólica, que irradia para lombar. E aí para, entendeu? Começa ali no período da noite, fica ali uns 30 minutos, uns 40 minutos, e de repente o negócio para. Você toma um banho quente e para. Uma coisa chave para pródromos. Toma um banho quente, parou, descansou, relaxou, é pródromo, segue a vida, tá? Então, o pródromos, ele tem essa característica. Então, tem mulher que tem uns pródromos arrastados, que é o quê? Todo dia ela tem pródromo, todo dia ela tem uma sequência de pródromos, sabe? Todo dia à noite ela pega um tempo ali e vai tendo pródromos, contrações que dá cólica, que irradia para lombar e de repente passa tudo. Tá? Então, tem mulheres que têm esses pródromos arrastado. Ele pode começar a partir de 37 semanas ali. E se estender até o dia de você entrar em trabalho de parto. Até 40 semanas, 41 semanas. Então, não é trabalho de parto. Qual é a característica dele? Irregular. Ele para, ele não continua, ele não engrena. Sabe? Você toma um banho quente, o negócio passa. Então, gravem isso sobre o banho quente. Você toma um banho quente, o negócio passa. Ele vem agora, 20 minutos, tem uma duração curtinha as contrações, duram 20 segundos, 30 segundos, 15 segundos. Aí vem agora, depois 20 minutos, vem outro. Aí vem várias, uma atrás da outra, assim, várias contrações, uma atrás da outra. De repente, passa tudo, acabou, você dormiu, acordou no outro dia e o bebê não nasceu. Essa é a característica dos pródromos, por isso que ele faz essa pegadinha. E normalmente ele vem à noite. E aí, o que eu falo muito sobre a questão dos pródromos também? Os pródromos, eles podem vir doloridos, eles podem acontecer de noite, às vezes até de madrugada, ali, e ele cansa a mulher, porque você não consegue, às vezes, dormir bem por causa desses pródromos, você acaba ficando ansiosa, com dorzinha, incomodando, aí você não dorme bem, e isso acaba deixando você um pouco mais ansiosa, mais irritada no outro dia. Então, na fase dos pródromos, tenta ter um dia mais leve, uns dias mais leves, para que você consiga descansar
durante o dia, se esses pródromos estão acontecendo, por exemplo, à noite, tá bom? Então, a característica dele é esse, irregular, não tem ritmo nenhum, não tem frequência nenhuma, não tem potência nenhuma, né? É bem curtinha, certo? Para isso. E aí, quando que eu tenho que ir, de fato, então, Jennifer, para a maternidade? Pródromos, nem pensar. Pródromos, gente, pode durar semanas, tá? Então, pródromos, nem pensar. Quando você for fazer essa pergunta, será que eu estou na hora de ir para a maternidade? Você vai observar, como eu falei para vocês, o bebê não escorrega. Então, a gente precisa avaliar o que está acontecendo no seu corpo, tá? O que está acontecendo no seu corpo. Então, quando a gente fala sobre trabalho de parto, pródromos não é trabalho de parto, certo? Pródromos é pródromos. Pode acontecer semanas, você não está em trabalho de parto. Ele é só um aquecimento para o trabalho de parto. Entenda isso, pródromos não é parto. Ele é um aquecimento para o trabalho de parto, certo? Quando a gente encaminha para o trabalho de parto, quando a gente está indo para o trabalho de parto, nós temos fases do trabalho de parto. A primeira fase do trabalho de parto é a famosa fase latente, que a gente vai entrar nessa caracterização da latente na aula de fase do trabalho de parto. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que essa fase latente não é fase de ir para a maternidade. Não é fase de ir para a maternidade. Por quê? Porque ela pode durar 18 horas, 20 horas, muito tempo. E não, gente, aqui na fase latente, normalmente, as contrações não estão engrenadas, não tão potentes, a gente não tem uma dilatação boa aqui ainda, pode durar muito tempo, não tem por que você entrar na maternidade, entendeu? Ir à maternidade nessa fase. E nessa fase aqui da latência, muito possivelmente você vai chegar na maternidade e eles vão mandar você voltar para casa, tá? E você precisa entender as características de cada fase. Então, fase latente, a gente não vai para a maternidade. Eu vou explicar ela com mais detalhe na aula de fases do trabalho de parto. Mas o que eu quero que vocês entendam, que essa fase pode durar muito tempo. Sabe aqueles famosos partos que a gente fala assim, nossa, mas esse meu parto durou 40, 30 horas. Sabe aqueles partos que a gente fala que durou muito tempo? Na grande maioria das vezes, essa pessoa está contando desde a fase latente, que não é caracterizada uma fase ativa de trabalho de parto, uma fase onde você interna na maternidade. A fase latente é a fase em que está iniciando o trabalho de parto, em que as dores não são tão intensas assim, sabe? Que pode durar muito tempo. Então, nessa fase, a gente não vai para a maternidade. Quando que a gente vai? Fase ativa, a partir de 6 centímetros de dilatação. Ah, Jane, mas como que eu vou saber os centímetros? Não, você não precisa saber os centímetros. Você vai prestar atenção nas contrações do trabalho de parto. É elas que vão te dizer quando ir para a maternidade. Grave isso. O que vai te dizer quando você deve ir para a maternidade são as contrações, o ritmo, lembra que eu falei? A potência dessa contração, o tempo que ela dura, o tempo que essa contração dura e a frequência que ela está vindo. É isso que vai caracterizar, estou numa fase ativa de trabalho de parto, devo ir para a maternidade. Então, quando que eu vou? Numa fase ativa do trabalho de parto, onde eu já tenho cerca de 6 centímetros de dilatação. Por que eu digo os centímetros? Porque às vezes você vai na maternidade antes. Jennifer, achei que eu estava numa fase ativa, cheguei na maternidade, fizeram um toque e eu tô com 4 centímetros de dilatação. Eu devo ficar? Eu, Jennifer, diria para você, não. Volte para casa. Volte para casa, espere mais um tempo, passe ali pelo menos umas 4 horas em casa, para daí ir de novo para a maternidade. Por quê, Jennifer? Porque, gente, internar muito cedo na maternidade aumenta muito os riscos de você sofrer violência obstétrica, de você ir parar numa cesariana, de você sofrer intervenções desnecessárias no seu trabalho de parto, de você desestimular do seu trabalho de parto, de você cansar, entrar numa exaustão muito grande do seu trabalho de parto, dos níveis de ocitocina diminuírem, sabe? Então, por isso que a gente tem que evitar ao máximo internar precocemente. A gente precisa internar realmente
a partir de 6 centímetros numa fase ativa de trabalho de parto, tá bom? Então, a salvo, aí eu já vou trazer aqui o último ponto, mulheres de um segundo parto. Mulheres de segundo parto, a partir do momento em que esse trabalho de parto engatilha, de 5 em 5 minutos vem uma contração, de 5 em 5 minutos vem uma contração, não é hora mais de ficar dentro de casa. Por quê? Porque uma mulher de segundo parto, normalmente o segundo parto dela vai ser muito mais rápido do que das mulheres que estão num parto de primeira viagem, tá? Então, na grande maioria das vezes, as mulheres de segundo parto, o corpo dela já pariu, já sabe o caminho das pedras. Então, quando essas contrações estiverem vindo de 5 em 5 minutos, durando 1 minuto, para essas mulheres de segundo parto, maternidade. Maternidade, hospital, para que a gente não corra o risco desse bebê nascer no carro. Mulheres que estão em primeira viagem, a gente ainda tem tempo, a gente pode analisar se essas contrações que estão vindo a cada 4, 5 minutos, durando ali 1 minuto, se elas vão permanecer assim ou se elas ainda vão ficar bagunçadas. A gente pode esperar ali 1 hora, 2 horas, tranquilo em casa ainda, para daí se encaminhar para a maternidade. Entendeu a diferença? Então, mulheres de segundo parto, o negócio ativou, ficou lá de 5 em 5 vindo, durando 1 minuto, maternidade, hospital. Mulheres de primeira viagem, contração ativou. Tá vindo a cada 4, a cada 5 minutos, né? Tá vindo uma contração durando 1 minuto, contração forte, potente, aquilo você sente o útero empurrando aquela criança. E vocês vão sentir, tá, gente? Parto é algo sintomáticosíssimo, assim, vamos inventar essa palavra, assim. É muito sintomático. A mulher sente tudo. É impossível a mulher falar assim, não sei se estou em trabalho de parto. Quando ela fala não sei se estou em trabalho de parto, é porque ela não está em trabalho de parto. Porque quando você estiver em trabalho de parto, você vai saber. Não tem como não saber. Confie no que eu estou falando para vocês, tá? Mas contrações de 4, 5 minutos vindo certinho, sabe? Ela pega ritmo. A cada 4 minutos vem uma, a cada 4 minutos vem uma, durando ali 1 minuto. Tá certo? A gente olhou ali pelo menos uns 30 minutos, 1 hora, monitorando aquilo ali e tá vindo desse jeito, agora é hora de ir para a maternidade, tá bom? E como é que eu vejo, Jennifer, isso eu trago para vocês aqui um aplicativo, tá? Que você vai conseguir monitorar essas contrações. Então, as contrações pegaram um ritmo, a cada 4 minutos vem uma, a cada 4 minutos vem uma, com duração aí de 1 minuto. E isso não parou, isso não desregulou. Tô monitorando, gente, já tem 30 minutos, já tem 1 hora que eu tô monitorando e não mudou. Eu estou nisso, as contrações estão pegando, tá doendo, sabe? A mulher que tá em trabalho de parto ativo, ela já não quer mais conversar com ninguém, ela já não quer mexer no celular, ela já tá de olho mais fechado, o negócio tá pegando, tá doendo. A gente vai falar sobre isso um pouco melhor, mais profundo na aula de parto mesmo, das fases. Então, ela já tá, assim, internalizando porque tá doendo. Nessa fase, é hora de ir para a maternidade. Mulheres de segunda viagem, a cada 5 minutos, durando 1 minuto, se dirige à maternidade e ao hospital. Certo? Para isso, então, baixe um aplicativo, olhe, veja como é que funciona. E isso aqui vai ser um grande aliado para vocês descobrirem as fases do trabalho de parto que você está. Se está tudo bagunçado, curta essas contrações, tudo sem ritmo, mas não pararam, é latência, tá bom? Agora, se tem ritmo, se tá potente, gravem isso. A cada 4 minutos vem uma, a cada 4 minutos vem uma, durando 1 minuto, hora de maternidade, tá bom? Certo, meninas? Trabalho de parto ativo. É a hora de você ir para a maternidade. Nós vamos mergulhar um pouco mais nisso na aula de fases do trabalho de parto, onde eu vou trazer com mais clareza para vocês, né? Com mais clareza as fases e as características dela, tá bom? E o que vocês devem fazer. Aqui eu queria mostrar para vocês que quando é a hora de ir para a maternidade, fase ativa do trabalho de parto, acima de 6 centímetros,
certo? De 6 centímetros para lá, para frente, tá? Antes disso, a gente não interna, evite internação. E as contrações, elas têm ritmo e elas estão potentes. Qual é o ritmo? A cada 4 minutos ou a cada 5, para quem é de segunda viagem aí. Durando pelo menos 1 minuto essas contrações dolorosas. E a mulher tá como? Já grava aí, marido. A mulher tá como? A mulher já não quer conversa com ninguém. Ela não quer mexer no celular, ela tá de olho fechado, porque tá doendo. Tá bom? É essa hora que a gente vai pra maternidade. Um beijo e até a próxima aula.